Boa tarde, professor Paulo Henrique, bem-vindo. Mais um programa da minissérie O Professor Iniciante. Então, o tema de hoje, professor Paulo Henrique, é a sua trajetória na universidade. As minhas expectativas iniciais na universidade, e pelo menos não só a minha, como a dos meus colegas também, era que ali a gente ia conseguir aprender tudo que queria ser necessário para a gente poder dar uma boa aula. Primeiro, o que me chamou a atenção é que, com a professora Rejane, quando nós perguntamos sobre as expectativas dela, e na live, alguns colegas dela da época reforçaram, é que ela de pronto falou, a expectativa era arrumar um emprego, era ser empregado. Né? Na tua, não. A expectativa é dar uma boa aula, ser bom em sala de aula. E como é que foi? Essa expectativa era só sua? Essa também era a expectativa da turma? E essa expectativa, à época, era atendida? Vocês se sentiam atendidos pela universidade? De jeito nenhum. Eu falo isso com bastante força, né? A universidade, primeiro que a recepção para nós foi horrível. Metade da minha turma trabalhava em algum outro emprego, já que o curso era noturno, e durante o dia, quase metade, se não me falha a memória, tinha algum tipo de emprego, executava alguma função remunerada manhã e tarde, né? E à noite ia para a universidade. Então, no primeiro dia de aula, nós fomos super mal recebidos. Aliás, super mal recebidos não tivemos recepção. A gente ficou meio perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, a gente não sabia nem qual a sala nós iríamos. Então, alguns de nós fomos até a secretaria e aí perguntamos ao secretário, Jânio, muito gente boa, até hoje trabalha lá, na Universidade Federal de Pernambuco, e aí perguntamos a ele, meu dia de aula da gente, a gente não sabe para onde devemos ir, ninguém veio recepcionar a gente, e ele ficou, poxa, caramba, ficou meio envergonhado, né? Resmungou um pouquinho, e aí começou a dar algumas orientações para a gente. Voltamos para o grupão, lá no hall do centro, do qual nós estudávamos, e perguntava quem é a primeira turma, primeiro período, aí foram se identificando, pronto, a gente para a sala tal, alguns ficaram com medo, pensando que era trote, que nem trote nós tivemos calorada, nada disso, nada, simplesmente foi chegar na universidade e direto para a sala de aula. E a gente chega, a maioria é empolgado, né? Chegou muito, muito empolgado, todo mundo, achando que ali a gente ia aprender tudo que fosse necessário para ser super professores, aquela coisa toda, mas já ficamos com o pé atrás desde o primeiro dia de aula, porque se no primeiro dia de aula fomos recebidos desse jeito, já demonstrava a preocupação da universidade com seus calouros, né? Com seus alunos. A segunda coisa que assustou a gente foi a infraestrutura. Né? A universidade em 2002, o ano que eu entrei, estava um bagaço. Tínhamos acabado de passar por uma greve, uma das maiores greves dos professores, de mais de 6 meses, e as salas não tinham ar-condicionado, tinham ventiladores, mas nem todos funcionavam, não tinha data show nas salas, tinha um retroprojetor e máquina de slides, né, bem amarelados, enfim. Os quadros ainda eram de giz, os laboratórios e microscópios eram todos antigos, mas muito antigos mesmo, o que eu não achava tão ruim assim, porque alguns tinham que precisar fazer manutenção para poder usar. Então eu acabei aprendendo a mexer um pouco neles, né, a parte técnica, devido a isso. Mas a centrífuga não funcionava, era uma coisa bem hardcore, vamos dizer assim, né, bem punk de você estudar lá. Então a gente ficou meio preocupado. O que, de certa forma, acabou unindo mais a gente. As dificuldades que tínhamos da universidade acabou unindo mais a minha turma. Então, foi meio aquela história, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Muita coisa Então tive contra, que mas a gente não vai aprender. desistir por isso, não. E aí, de certa forma, nos unimos Concomitantemente, eu para tive que poder fazer nos isso mantermos para preparar as aulas. Já que eu íntegros comecei dentro a dar daquele aula logo no curso e primeiro fazer período. Então, tive que conciliar três o funções. que a gente O meu queria, né? trabalho Que era oficial, que era concluir, como agente de chegar à saúde meta do nosso ambiental, projeto de vida. estudar para a O universidade fato, e o ir para a fato de universidade vocês e terem se estudar para preparar esforçado aulas, e se unido para se ainda no manter na primeiro período. Então, foi universidade, um desafio
também caracteriza gigantesco. que, mesmo E com esse todos esses momentos que eu estava não só difícil preparando choque de aula, mas estudando expectativas para a própria universidade, inicial, eram momentos de mas mesmo grande assim, aprendizagem. Quando você tinha muita dificuldade com algo a mais complexo, principalmente expectativa as disciplinas que com a envolvia cálculo, universidade específica, eu sempre né, marcava chegar mais cedo na universidade para era estudar tão com grande que colegas. mesmo Logo percebi assim, né, também que vocês estudar de maneira com um grupo se grande não era muito esforçaram para não proveitoso, então abandonar, comecei a me né, marcar cada para vez mais continuar, não procuraram com menos outro pessoas. caminho. E aí Alguns, é claro, foi dando mais devem ter resultados, digamos procurado, assim. mas o núcleo, né, que você participou não procurou outro caminho. Então, isso também é outro indício de expectativa. Mas, Paulo, mas o projeto do curso, a concepção do projeto do curso, era um bom projeto? Nada, assim, pelo menos da minha época, da minha turma, eu não acreditava muito nisso, porque logo percebemos que a nossa grade curricular era praticamente uma grade curricular de bacharelado com 3, 4 disciplinas pedagógicas. A prova é tanta que o nosso perfil, eu não sei os perfis atuais, mas o nosso perfil, poderíamos tirar a carteirinha de biólogo junto ao CRBio, porque as disciplinas que boa parte da carga horária que um biólogo precisa ter, né, durante a sua formação acadêmica, os licenciados também tinham. Então, assim, a gente poderia ter carteirinha de biólogo além de licenciatura tranquilamente. Em muitas universidades esse perfil ainda permanece, né? Em muitas mesmo. Algumas faculdades isso não ocorre, né? Em alguma faculdade você se forma em licenciatura plena em ciências biológicas, o que lhe dá direito apenas só de ser professor, mas na federal ainda isso se mantém muito. E o que, assim, nós ficamos mais decepcionados, principalmente eu, porque logo no primeiro período eu comecei a dar aula, fui um dos primeiros da minha turma da aula. Então, no primeiro e segundo período eu peguei turminhas de pré-vestibular, a partir do terceiro e quarto eu já peguei escola, né, cursinhos maiores, turmas maiores, mas mesmo assim, minha primeira turma já tinha 200 alunos, 222 alunos, se não me falha a memória. Uhum. E aí já era uma turma grande, com grande responsabilidade, onde exigia, né, um preparo meu por parte do meu papel como professor muito grande. E na universidade eu não tinha isso. Então eu tive que me virar nos 30, né? Aprender a preparar uma aula que fosse dinâmica, rica em conteúdos e que atendesse às expectativas dos meus alunos. Aprender a estudar para a universidade, que foi um desafio para mim, porque eu não tinha o costume de estudar para Esse é aquele o tema nível que a que é a gente vai ver daqui universidade. a pouco, o de estudar. Né? Isso. E trabalhar, né? Porque eu trabalhava ainda, também durante o dia. ainda nesse tema, né, da inicial, que a gente começou a falar, então é o seguinte, você estava numa situação e que tinha alguns fatores difíceis, né? Porque você não tinha um bom financiamento, Isso. o Brasil estava em crise, né, com relação ao financiamento. Nessa época, as instituições federais de ensino aqui no Brasil estavam a pão e água, então, com certeza, né, os laboratórios estavam sucateados. Não tinha renovação de professores por concurso, então os professores estavam mais envelhecidos, os professores se aposentavam e não trocavam, e o curso era noturno. Né, e o curso Exato. ainda era noturno, que era um curso que, digamos assim, não estava entre as prioridades. Né, a licenciatura noturna não estava entre as prioridades. Então, acho que tinha um conjunto de aspectos, né, difíceis na época, que você citou, que era o ano de 2002, né, então, Exato. o pior ano de crise, que levaram a esse choque de expectativas. Mas ainda expectativas que continuaram porque vocês se mantiveram, né, unidos e usaram essa dificuldade como uma alavanca para aprender, para ir mais longe, né? Com a característica que a gente tem visto aqui, que Exato. muitas vezes as dificuldades também são fonte de aprendizagem. E aí, entrando nessa questão de aprendizagem, né, eu vou colocar aqui um áudio seu que fala da aprendizagem, né, para que depois você possa tecer os seus comentários. Logo, eu entendi que se eu ficasse na universidade apenas copiando, eu não ia conseguir aprender, era meu perfil. Então, fui bem claro com os colegas, ó, gente, eu não consigo aprender copiando, não. Então, eu vou vir para as aulas, sendo que eu queria
que alguém me emprestasse o caderno para eu depois tirar uma cópia e passar para o meu, que é uma forma também de eu reforçar aquilo que eu tinha assistido em sala de aula. Então, eu não faltava, e aí eu prestava muito bem atenção e pegava as cópias do caderno de alguém, outros também aderiram à ideia, e estudava por essas cópias do que o professor tinha escrito no quadro. E isso melhorou muito o meu rendimento na universidade, porque eu tinha muita dificuldade para estudar. Eu não sabia estudar no nível que eles exigiam. Então, você veja quantas dificuldades, né, Paulo? Porque você tinha a dificuldade do choque de expectativa, você tinha a dificuldade que, na época, não tinha financiamento adequado, você tinha a dificuldade que não tinha concepção direito do curso, e, além disso, não era valorizado pelos docentes, porque era uma licenciatura noturna. Além disso, né, os estudantes estavam tendo aquele choque de aprendizagem, né? Conta aí como que se desenhou isso e como que vocês evoluíram nesse processo. Primeiro que a impressão que nós tínhamos é que a licenciatura era a latrina dos professores acadêmicos, né, universitários. Que ninguém queria ir, era tipo a última opção das últimas opções, sabe? Pelo menos logo no início, isso ficou muito bem claro para todos nós. Foi uma coisa assim que a gente ficou querendo entender o porquê era tão assim. Entendíamos o porquê da greve anterior à nossa entrada, atrasou nossa entrada, né? Para entrar tipo em fevereiro, março, entramos em setembro, algo assim. Tínhamos períodos de férias bem reduzidos e tinham 3 períodos por ano. Então era um negócio bem arrochado. E como os professores estavam nem aí para a gente, a boa parte deles pelo menos, né? Só queriam lá dar aula, aplicar a prova, corrigir e dar nota e se livrar da gente o mais rápido possível. Então, isso eles estavam também nem aí para a maneira de ensinar, muito menos se a gente estava aprendendo ou não, cada um que se virasse. E em conversa franca e aberta com meus colegas de classe, né, com todos eles, ó, gente, você já deu para entender que a galera tá nem aí para a gente se está aprendendo ou não. Ou a gente traça estratégias para poder cada um aprender do seu jeito, ou a gente vai se prejudicar muito e a galera toda aqui vai se ferrar. Você já viu a qualidade da aula, que é péssima, é horrível. Mas o que eu sei, pelo que eu já ouvi, quase todos os professores aqui são assim. Então, o que a gente pode fazer? Foi quando eu sugeri isso de, eu não consigo anotar. Alguém consegue anotar e prestar atenção? Pronto. Você pode ceder o seu caderno para tirar xerox? Quem mais pode ceder? Caso ela não possa vir, ou ela esteja com a mão doendo, sei lá, não quero... A gente foi criando estratégia entre nós para podermos prestar atenção à aula, ter um bom aproveitamento e não perder nenhum detalhe. Isso foi muito bom, isso uniu mais a turma ainda, sabe? Isso foi muito interessante na época quando surgiu isso. Então, cada um tinha o seu jeito, né? E a forma de estudar, eu estudava quando eu chegava da faculdade, da universidade, né? Eu estudava de 11h30 até 1h da manhã, mais ou menos, todos os dias, de domingo a domingo, religiosamente. Porque senão não dava conta de preparar a aula, estudar e ainda ter que trabalhar enfim, era uma sobrecarga muito grande, né, que eu tinha. Então, muitos trabalhavam na turma, né? Então vocês tinham que fazer o horário da aula uma coisa produtiva, porque se você ficar naquele horário da aula, olhando para cima, conversando, deixando passar o tempo para estudar em casa, só que como vocês trabalhavam, não tinha o para estudar em casa, né? Você só ia com muito sofrimento após as aulas, de madrugada, estudar, mas você não é como um adolescente comum que só estuda durante o dia, que pode se dar o luxo ali de brincar na aula e tal, e aí à tarde, à noite, ele vai estudar e recuperar ali aquela coisa atrasada. Então, acho que foi muito interessante aí essa questão de como vocês buscaram a produtividade, mesmo porque a sua situação era uma situação de muito trabalho, né? Conta aí, você tinha, eu acho que 2 trabalhos, né? Além da universidade. Então, o ano que eu entrei na universidade foi o ano que minha filha também nasceu, Camila Mendel. Ela nasceu em 2002, em outubro de 2002, eu tinha entrado um mês antes na universidade. E eu também tinha passado no meu primeiro concurso. E aí, nesse ano, eu também arrumei o cursinho para dar aula, então eu tinha que dar aula no cursinho, que eram 2, 3 vezes por semana, não lembro a periodicidade, o período, né, que eu tinha que dar aula nessa época. Eu sei que eu dava, eram 2, 3 vezes por semana.
A universidade, que eram todos os dias à noite, o meu trabalho como agente de saúde ambiental, que era dentro da área de biologia, né? Eu gostava muito, também foi um processo de aprendizagem muito bom, muito grande também. Então, eu tive que conciliar isso tudo. E, para mim, foi uma escola de fato. Né? Me perguntam, Paulo, tu aprendesse mais na universidade ou na prática? Disse, com certeza na prática. Na universidade aprendi muito conteúdo, mas muita coisa que eu não utilizo até hoje no meu cotidiano, mesmo sendo professor. Muita coisa mesmo. Muito eu utilizo, é óbvio, eu tive professores marcantes, mas e disciplinas importantes, mas muito eu aprendi na prática mesmo, na hora de preparar a aula, no meu emprego como agente de saúde ambiental, sabe? E não só formas de estudar, porque eu tenho que estudar, e quando falo isso para os alunos, principalmente que aluno da rede integral, né, de ensino, lá no secundarista, que ele fala, eu passo o dia todo na escola e à noite eu chego cansado. Eu disse, gente, mas isso a vida é assim, vocês estão numa fase de transição para a vida adulta, aí vocês vão ter que trabalhar durante o dia e da noite. Eu fiz isso a minha vida toda. E eu conto a minha história sempre. E de alguma forma eu gero uma certa reciprocidade, né? Eu acabo entendendo e eles me entendem também. E entendem que isso vai ser o futuro, né, deles, de muitos pelo menos. Agora, Paulo, se você já trabalhava, se você já notava que aprendia mais dando aula do que na universidade, se você tinha outro emprego, se você tinha uma filha, por que que você não abandonou a universidade e continuou indo à noite na universidade? Qual foi o fator? Na Qual foi verdade, o... na verdade, eu abandonei mesmo, né? Chegou um período que eu passei por uma dificuldade financeira muito grande, né? Eu tinha que manter minha filha, não podia, mas também não queria desistir do meu sonho. Mas sendo que eu não conseguia ver na universidade, isso já era quarto período, veio quase praticamente metade do curso, que eram 8 períodos, e não conseguia, mesmo na metade do curso, ver em que a universidade estava de fato contribuindo para a minha formação profissional. Né? Eu vi que um elemento ou outro contribuía, mas eu estava aprendendo muito mais me preparando para dar aula e dando aula do que indo para a universidade. E aí agregou justamente essa falta de significado da universidade na minha vida, com a dificuldade financeira, eu disse, não, eu vou começar a seguir um outro caminho, pelo amor de Deus. E aí eu fiz um novo concurso, o segundo da minha vida, da minha carreira que eu passei, para a guarda municipal. E aí passei, em pouco tempo eu assumi, fiquei 5 anos, inclusive, sendo que devido ao horário que eu era escalonado, 12 horas de trabalho, 36 de descanso, então eu trabalhava praticamente dia sim, dia não, então tinha mês que eu trabalhava dia ímpar, tinha mês que eu trabalhava dia pares, não tinha como manter uma frequência dentro da universidade, né? Ficou muito difícil manter. Então eu passei aí, juntou a fome com a vontade de comer, como diz o ditado do interior, e aí eu tranquei a universidade. Passei 3 anos com ela trancada, sendo que eu consegui manter ainda Você o trancou em que cursinho, eu ano? dava aula no cursinho, porque o cursinho é mais flexível, né? Você trancou em que ano? No Cara, acho quarto? que 2002, 2003, entre 2003 e 2004, acredito eu. Porque Você eu não entrou tenho em... certeza. Eu não tenho certeza porque esse período, como eu estava correndo atrás para compensar a greve, então tinha ano que teve 3 períodos em um ano praticamente, sabe? Então foi meio louco o Mas, calendário, mas foi entre 2003 e 2004, isso mesmo. mas você entrou aí em 2002, na época da crise das instituições educacionais do Uhum. Brasil, por falta de apoio, a época do governo. Aí você teve muita dificuldade, você trancou, você voltou 3 anos depois. Então você voltou lá para 2007, 2008, por aí, não é? Isso mesmo. Isso. Aí, Que sempre já quando eu voltei, eu pagava uma cadeira só, era só uma disciplina no período, no outro mais uma disciplina, que era o certo era para pagar 4 a 5 disciplinas por período. Então, a carga horária restante, em vez de eu fazer, ao invés, né, de eu fazer os 2 anos restantes que faltavam, eu acabei estendendo por mais 4 anos, praticamente. 4, 5 anos, não lembro. E aí Mas atrasou muito meu curso por causa disso. se você ficou tanto tempo fora da universidade, se você tinha outro emprego, se você dava aula, por que você voltou para a universidade? O que é que Então, atraiu? primeiro, quando eu voltei, foi para não perder o curso. Então, a primeira coisa foi para não perder o curso. Eu pagava Para uma não só perder uma disciplina coisa ainda que você por já mês. tinha, né?
Isso, manter o vínculo, isso. Porque que eu não gostava de dar aula, eu comecei a entender que eu precisava de um certificado se eu quisesse, de fato, seguir a carreira, né? Porque licenciatura tem essa vantagem, você pode dar aula sem ser formado. Isso é muito Aham. né? Em situações bem específicas, coisa que dificilmente outras profissões conseguem, né? Médico, por exemplo, advogado, né? Eu gosto mesmo de usar como exemplo. Então, eu voltei. Mas teve um momento que eu voltei de verdade, vamos dizer assim, que eu me matriculei em todas as disciplinas do curso e disse, não, agora eu vou voltar de fato, né? E direito. O que me motivou foi justamente, primeiro, a compreensão total que eu precisava do certificado, né? Eu vi que eu ia seguir a carreira como professor e precisava disso. Segundo, a pressão de alguns colégios que eu já dava aula nesse ano. A diretora de uma delas mesmo chegou assim e disse, olha, eu não posso mais manter você aqui por muito tempo se você não tiver o certificado. Eu preciso. Então, volte e me dê esse certificado. Então, aguenta as pontas aí um pouquinho que eu vou lhe dar. E a mudança, né? Porque eu comecei, quando eu pagava 1 a 2 cadeiras por semestre, eu comecei a perceber durante esse tempo que a universidade não era mais a mesma aquela de 2002. Meados de Ah, 2007, 2008, a universidade já era completamente reformada, salas climatizadas, com telões, quadro branco, data show em todas as salas, os microscópios todos novos. Eu falei, gente, professores novos, isso me influenciou muito. Eu vi uma galera jovem entrando lá, professor Diego, professor Bruno, que davam gás e davam a cara nova. Era desprezado pelos mais antigos por isso. Né? Enfim, então, esses professores oravam assim, me espelhavam neles também. Assim, caramba, é isso aí, ó, isso que tá certo. Isso deu um novo ar, um novo gás, não só para quem estava entrando, mas para os antigos como eu, né? Paulo, Foi. aproveitar que a professora Crisonéia Brito, né, mais uma história de superação, o professor sempre se superando para ser professor. Um abraço, professora Crisonéia. Ela vai entender o Valeu. que eu vou falar, que isso é uma coisa muito interessante, Paulo, que você falou. Sim. Porque são dois fatores que fizeram você retornar. Uhum. Três, né? O primeiro é não perder o que você já tem. Todo ser humano tem isso, né? Você, Isso. você já tinha aquela vaga, todo mundo luta para ter, porque vai perder, né? Porque vai ser Uhum. jubilado. Depois, o diploma. Você precisava do diploma. Senão você não ia conseguir mais dar aula. Então, o diploma tem um valor, né? Então, muitas vezes, quando a gente está muito desanimado num curso, eu recebi esse conselho quando eu fazia doutorado, né? E ele falava assim: ó, se estiver muito desanimado, pense no diploma, né? E deixa a desanimação passar e a vida tem ciclos. E esse terceiro ponto, um ponto muito interessante, que é assim: antes a universidade estava em frangalhos em termos de infraestrutura. Né? Os Oh, laboratórios estavam sucateados, não tinha isso, com certeza. Eu sei porque eu vivenciei isso, eu era professor numa instituição federal na época, ainda sou, mas na época eu já era professor, e a Crisonéia que está nos escutando vivenciou isso aqui muito bem também. Então, assim, para você ver a força da mudança da visão, né? Então, quando o país, o governo valorizou a educação universitária e deu mais condições. Então, você falou que teve professores novos, com uma visão diferente. Esses professores novos foram os professores concursados, né? Que a partir de 2006, 2007, por aí, começou a ter concurso público e a renovação do corpo de professores. Achei muito interessante esse insight aí, essa sacada aí que você teve. O que mais você tem para contar aí dessas dificuldades e desse retorno aí da universidade? não, como eu estava falando, os professores, eles foram, esses novos, né? Foram decisivos. Era uma coisa tão engraçada que a gente percebia, que fica visível, né? Os professores não comentam, tentam não comentar pelo menos, mas fica tão escancarado que nós, alunos universitários, nós percebemos os relacionamentos interpessoais, profissionais dos professores da universidade como são. A gente acha que não percebe, né? Os alunos mas acabam percebendo. Né? Isso acontece também no ensino básico conosco, isso é super comum. Tinha um professor lá, por exemplo, o professor Cardoso, o professor de anatomia humana, que ele era um dos melhores professores que tínhamos lá. Ele não dava aula, ele dava um show em anatomia humana. Era o melhor. E ele era o único
praticamente que queria dar aula à noite, porque o resto não queria. E também era o mais escanteado. Por quê? Ele era muito antigo na universidade e, na época, ele não tinha, tipo, mestrado, doutorado, se não me engano, só tinha especialização. E, de alguma forma, ele estava lá há anos, eu não sei contar os caminhos que ele tomou, mas por ele não ser um doutor, um PhD da vida, ele era escanteado mesmo nas decisões, nas participações do núcleo, enfim. Mas ele era o melhor professor. E a gente questionava isso. Poxa, o que adianta ser PhDs, como muitos aqui são, em anatomia humana, e não saber dar uma aula decente? Ainda mais para aqueles que serão professores. no E ele curso de formação. conseguia. Então, eu falava, caramba, isso é inadmissível para um curso como o nosso. Os novatos, não, os novatos tinham essa preocupação, sabe? De preparar a parte mais didática. E as disciplinas de educação, meu Jesus Cristo. Essas só teve um professor, de fato, foi de introdução à educação, o professor Geraldo Barroso, saudoso Geraldo. Ele tinha um Fusquinha 66 da velha guarda, mas ele conseguia aplicar Paulo Freire na prática de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer. E isso me fez não só acreditar na metodologia de Paulo Freire, como me apaixonar por ela, sabe? Então, foram professores bem pontuais que não só fizeram a gente tomar novo ânimo, como fizeram a gente tomar novos rumos e direcionamentos na formação profissional nossa. Muito bem. Eu vou passar aqui, Paulo, mais um áudio seu aí, para a gente avançar um pouquinho mais aqui. Para complementar, agora teve professores bem pontuais que parece que foram enviados pelo destino para que em determinados momentos eles dessem aquela injeção de ânimo na gente e fizesse a gente voltar a acreditar que a educação era possível, que era o caminho, e que esse era o nosso sonho. Um desses professores, eu posso citar o nome de vários aqui, né? Professor de fisiologia renal, por exemplo, que eu tive, ensinava muito bem, a especialidade dele era os rins. Professor Paulo Faltai, ele me deu uma lição de humildade muito grande mesmo. O professor de educação, introdução à educação, Geraldo Barroso, se eu não me engano, o nome dele, ele tem um Fusquinha 66, um senhor já, né, já tinha vivenciado, passado pela ditadura, enfim. Foi um dos poucos professores que eu consegui ver aplicando a metodologia de Paulo Freire na prática com a gente, dando certo. E eu fiquei maravilhado com aquilo, e depois que eu vi ele fazendo e dando certo, falando, agora acredito em Paulo Freire. Foi uma coisa incrível que ele fez com a gente, sabe? Tive outros professores também, né? Que deram aulas de como se adaptar, deram um show nisso, né? Aula não, deram um show nisso. Como se adaptar a diferentes realidades, a vencer preconceitos, né? Enfim, eu tive um professor que, além de negro, era gay. Então, imagina, dentro da universidade, um professor negro e gay. Caramba, meu professor de anatomia, professor Cardoso, era outro, que era só graduado, ele não tinha mestrado, ele não tinha doutorado, mas era um dos melhores professores que nós tínhamos de anatomia, enquanto os outros doutores, que eram péssimos, menosprezavam e humilhavam ele, falavam mal dele. E os alunos odiavam isso, sabe? Então foram professores assim bem pontuais que marcaram muito minha carreira e me ensinaram o que eu devia fazer e o que eu não deveria fazer. Então, Paulo, então teve, assim, eu acho que no seu retorno à universidade, com a universidade mudada, você teve um aprendizado. Não foi aquele aprendizado prático, assim, pragmático da sala de aula, mas parece que foi um aprendizado. E você podia tentar detalhar, pensar aí, detalhar essa contribuição, mas foi um aprendizado comportamental, transversal, de pesquisa, e a gente vê na sua voz aí que você fala com muito estímulo, né? Com muita alegria dessa experiência do seu aprendizado. Como é que foi isso daí? Eu tenho duas observações em relação a isso, né? Primeiro, é algo que eu já venho deixando bem claro aqui. Na verdade, as dificuldades que a própria universidade, por diversos motivos, impôs a nós, foi fundamental para a construção do meu eu profissional, sabe?
Então, essa dificuldade, além de ajudar a unir a turma, foi fazendo com que cada um, no meu caso, do meu jeito, eu fosse descobrindo maneiras diferentes de estudar, maneiras diferentes de pesquisar, maneiras diferentes de abordagens, maneiras diferentes de buscar a construção do conhecimento. A primeira observação. Então, a dificuldade ela acabou ajudando. Eu uso com meus alunos uma comparação e relaciono essa comparação com vários aspectos da vida deles, né? Eu digo que toda grande personalidade é forjada a ferro e fogo. Quando você vai olhar um ferreiro fazendo, sei lá, uma espada, né? As melhores espadas, elas são as que mais levam fogo e as que mais levam porrada do martelo na bigorna, né? Então, porque quanto mais aquecida e mais porrada ela levar, mais denso aquele ferro vai se tornar e mais difícil de quebrar ela se torna. Então, ela vai se tornar uma ótima espada. Então, quanto mais fogo e ferro, melhor vai ser a qualidade. Então, assim é nossa personalidade. E assim foi nossa personalidade profissional, né? Essa dificuldade, esse ferro e fogo que levamos dentro da universidade, construiu, sim, uma boa, pelo menos da maioria dos meus colegas, personalidade profissional, para que a gente pudesse dar certo dentro da nossa carreira. Então, assim, mesmo aquilo que deu errado, mesmo esse relacionamento interpessoal dos professores que eram péssimos, era um exemplo do que a gente não deveria fazer na escola com os nossos colegas, né? Foi um ensinamento de relacionamento que nós tivemos. Não façam isso, né? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que algumas coisas que a universidade deixou bem claro para mim foi levar a minha profissão com seriedade. Então, eu aprendi a pesquisar dentro da universidade. Eu não posso desmerecer 100% da minha passagem por lá, porque é óbvio que teve alguma coisa que eu tirei proveito, que eu tirei de bom lá. Então, levar a minha profissão a sério, isso eu aprendi lá dentro. Até mesmo a fazer tipo uma excursão. Eu não tive uma aula de como fazer uma excursão pedagógica, mas foi com bons professores da maioria deles novos, né, recém entrar na universidade, que mostraram as possibilidades pedagógicas de você trabalhar, fazer um trabalho de campo com os alunos. Então, fui aprendendo a fazer a pesquisa, a executar um trabalho científico, a ter a seriedade na aula, de um jeito que eu não imaginava que eu teria condições. Então, foi muito bom isso tudo ter ocorrido. E eu olho para os cursos universitários hoje, além de mal estruturados, além de alguns cursos da área de licenciatura não preparar de fato o professor ainda para a vida real, não tem essas dificuldades. Então, imagina só o caos que você está dentro da universidade, que até é bonitinha, bem organizadinha, mas além de não ressignificar a função do professor, né, não faz com que os alunos sintam na prática o que é ser professor. Então, você acaba tendo turmas que vão para o mercado de trabalho achando que dar aula é a mesma coisa que estar no País das Maravilhas de Alice. E quando chega na realidade, que tem aquele choque, vê que não é aquilo ali, percebe que, de fato, a universidade não preparou ele nada para aquilo que ele está ou vai enfrentar, sabe? Então, a universidade ela não me preparou de fato, mas as dificuldades contribuíram muito para que eu me sentisse mais encorajado a enfrentar essas dificuldades, no mínimo. Claro, né? A gente vê a comparação, eu tenho colegas que têm filhos que estudaram a vida toda em escola particular, daquelas que não deixa acontecer nada, né? Tudo é muito regrado. E foram fazer o ensino médio em escola técnica pública. No primeiro momento, né, os pais ficaram apavorados, né? Exatamente porque parecia um professor que não fazia as coisas no padrão, né? Ele não conseguia ver de cara aquela harmonia do projeto pedagógico da escola, como via na outra escola, altamente planejada, mas, depois de um tempo, começou a observar uma maior maturidade, né, do filho. Então, isso que mas está ficando mais responsável, está ficando com mais autonomia, está
aprendendo mais do mundo, porque é uma diversidade maior, né? Tem Sim. todo tipo de situação dentro de uma instituição pública. Então, assim, e esse projeto com uma maior liberdade para a pesquisa, né? Para a investigação. Então, são características diferentes, não é? Mas muito certo essa sua fala, professor Paulo, que é na dificuldade, fora da zona de conforto, né? São com dificuldades, né? Rompendo desafios, que a gente avança, que a gente se orgulha do nosso passado, né? Que a gente tem coragem de avançar mais e que a gente conquista as coisas que são para a gente, são nossas, que não são objetos, né? São coisas que ficam dentro da nossa cabeça, dentro das nossas emoções, dentro do nosso comportamento, que ninguém tira, né? Então, esse é um grande aprendizado. Esse é um grande aprendizado também. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live, né? O professor Paulo Henrique pode se despedir tanto daqueles que estão aqui na nossa live, como daqueles que assistirão nos nossos canais, né, a gravação dessa nossa live. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, a parceria aí contigo, em compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência como profissional antes e agora dentro da universidade. Obrigado a todos que participaram, muito obrigado mesmo. E não esqueçam de deixar seus comentários. Também você pode participar, né, comentando como foi sua passagem pela universidade, né? E até a próxima. Até a próxima, e nós temos todas as noites, de segunda a sexta, às 20 horas, no canal do Ponto de Transformação, lá no Instagram. Um grande abraço, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.